A de vocês, a sua gravação? Tá, eu tenho aqui, eu habilitei, vamos ver se dá certo, depois ele volta se for o caso. Eu habilitei isso e habilitei também o próprio chat. A minha ferramenta tem isso, não sei se dá para fazer, mas eu habilitei aqui, vamos ver. Aí ajuda a fazer uma ata, a inteligência artificial, que a gente está falando sobre isso, né? Então vamos usá-la. A inteligência artificial ajuda a fazer a ata e não somente ajuda a fazer a ata, como ela também ajuda a ver como é que está a composição das perguntas no chat. Bom, pessoal, como as pessoas já estão entrando, e eu prometi para para Andressa, que é o pessoal da Andressa, Karine, todo o pessoal da equipe, que nós vamos encerrar às 19, que depois elas têm outro evento, né, para poder acompanhar aqui. Então, Nina, só para saber se a Nina já está com o fone, para a gente poder já iniciar. A Renata também já chegou, que é a nossa comentarista. Manuel também, que é de Portugal, já está aqui. Nina da hora. Nina, você vai abrir sua câmera, já está com o áudio. Já dá para abrir, Nina, para a gente poder começar? Para fazer a apresentação? Perdi a Nina aqui, cadê ela? Tanta gente. Spencer também já chegou, que ótimo. Estou só vendo se a Nina já está com a câmera aberta. Câmeras abertas não tem nenhum problema, tá, pessoal? Eu vou só. Nina, dá para você dar um alôzinho para nós? Está tudo bem? Se a tua câmera está funcionando? O áudio? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, Tá. Então não é o meu que está falhando. aí não aparece aqui, não, não tem. Só aparece o nome dela. É o nome dela e o áudio, sem áudio e sem. É, é possível que ela esteja com conexão, porque tem um azulzinho do lado. Eu não estou vendo ela, não. Eu queria pelo menos já ter visto para. Ela está tentando, tá? Aparecendo um azulzinho lá. Pronto, mandei um recadinho para ela. Vamos ver se. Apareceu. Apareceu? Uhum, sim. Não estou vendo. Nina? Cadê você, Nina? Áudio está fechado, seu áudio, Nina. A Nina ali. Ela lá. Nina, pode abrir seu áudio. Oi, gente, boa tarde. Oi, Nina da hora! Estávamos esperando você, menina. Que bom ver vocês. Bom, vamos começar então. Vou dar rapidamente alguns recados, tá? Para a gente já iniciar, tá? Primeiramente, eu, eh, desejo uma boa tarde a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Valéria Reane Rodrigues Garcia, presidente da Comissão de Direito Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Campinas, e com apoio de outras comissões, que é a Comissão de Direito Digital, que está presente aqui o presidente, Dr. Carlos Alberto Casanova Campos, com apoio também da Comissão da Verdade da Escravidão no Brasil, o doutor Ademir também apoiando o nosso evento, também aqui com apoio da Comissão da Igualdade Racial, doutora Adriana, que não pôde estar presente, mas está apoiando o nosso evento. Eu vou aqui
já apresentei algumas pessoas, temos até pessoas da Europa, que é o o professor Manuel, que é DPO da Universidade de Beja, está aqui presente também, e eu gostaria só de fazer dar alguns avisos. Um deles é que os membros da comissão, de todas elas, se façam presente no chat, tá? Então, estou presente e coloque o nome completo, tá bom? Para o nosso controle de ata. O outro pedido é que todos mantenham, as pessoas, principalmente as pessoas que não estão na bancada, mantenham o áudio desligado, tá? E se porventura o áudio estiver ligado, ele vai ser controlado pela Andressa, que é uma funcionária da equipe da OAB Campinas, junto com a Karine, da qual eu desde já agradeço todo esse bastidor que vocês fazem para nos ajudar e tornar esses eventos um sucesso, tá? O outro pedido, o áudio, né? Que vocês mantenham o áudio, então, fechado, e todas as perguntas que vocês tiverem que fazer, ou comentários, as pessoas que estão presentes, eu peço que escrevam no chat, tá? Por que razão nós temos um tempo para que não fique um evento cansativo, para que o evento fique um evento produtivo. A ideia é que as duas palestrantes tenham a oportunidade de falar, tá? De falar um pouco, porque o tema, eu coloquei vários itens do tema e deixei as duas à vontade para falar o que acharem interessante dentro do seu contexto, né? Diante disso, então, eu peço que as perguntas, então não vai haver interrupção, as perguntas serão respondidas ao final, na ordem em que elas estiverem aqui colocadas, tá? Então, esses são os nossos avisos. E aí, para começar o nosso trabalho, eu vou apresentar aqui que nós, então, hoje teremos a presença para falar sobre o tema inteligência artificial e proteção de dados. Então, para não ficar isso, é um tema muito aberto, né? Nós colocamos, a nossa equipe colocou privacidade, racismo, algoritmo, regulamentação da IA frente à LGPD. Tá? Então, eu vou pedir para as palestrantes, primeiro, um grande abraço, um grande agradecimento, e que vocês consigam, em 20 minutos, por gentileza, no máximo uns 25, falar alguma coisa que vocês se sintam à vontade dentro desse contexto. Tá? As perguntas serão dirigidas dentro do chat, tá? Então, nós vamos ter aqui, como eu já falei, o apoio das comissões de privacidade e proteção de dados, a minha comissão, que eu estou como presidente, Comissão de Direito Digital, doutor Carlos Alberto, presidente, está apoiando esse evento, da Igualdade Racial, doutora Adriana, que não está presente, mas está apoiando, e a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, Direitos de Liberdade Religiosa, a doutora Ademir está presente. Teremos aqui conosco também, eu vou estar como moderadora do evento, doutor Orestes, que é o vice-presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados, vai estar como mediador aqui junto comigo, e também teremos a doutora Renata, hoje, pela primeira vez, inclusive, né, atuando como comentarista. A doutora Renata Lima de Matos Rocha, muito obrigado por aceitar o convite. E agora, vamos direto aos nossos ilustres palestrantes, né? Então, não tem uma ordem, tá? Mas nós temos hoje aqui duas figuras ilustres, tá? Duas figuras da qual eu tenho muito respeito, começando pela Caitlin Mulholland, que eu aprendi a falar o nome dela depois de muito tempo, é membro da Comissão de Proteção de Dados e de Privacidade da OAB Seccional do Rio de Janeiro, doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professora associada do Departamento de Direito da PUC-Rio e também da universidade, na qual ela coordena a graduação de Direito e o mestrado em Direito Civil Contemporâneo e Práticas Jurídicas. Também é professora do programa de pós-graduação em Direito Constitucional e Teoria do Estado, bem como pesquisadora do núcleo Legalite, que eu já estive dando uma pesquisada, achei bacaníssimo, tudo no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E desde já, Caitlin, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. E para completar essa mesa maravilhosa, nós também teremos a Nina da hora,
né? Que é assim que ela gosta de ser chamada, então Nina da Hora, tá? Conheci a Nina da Hora no mesmo evento que eu já marquei a palestra com a Caitlin, e falei, não posso perder a Nina, nem a Caitlin. A Nina não é advogada, ela é cientista da computação da PUC-Rio, diretora executiva de um instituto que eu já visitei também, instituto de pesquisa que chama Instituto de Pesquisa da Hora, colunista do MIT TIC Review Brasil, membro do Conselho de Segurança do TikTok Brasil e do Conselho de Transparência do TSE. Pesquisadora nos temas de ética em inteligência artificial, tecnologia responsável em defesa cibernética, tem conhecimentos ligados à FGV e domínio Special Trophy Works, pautas da prática. Em 2022, ganhou o prêmio Sabiá Award pelo Departamento de Educação da Universidade Inglesa de Cambridge, por conta da pesquisa publicada ainda na graduação Racismo Algoritmo. Isso me chamou muito a atenção, eu ouvi ela falando sobre isso, eu fiquei assim, e quando eu ouço a Caitlin falando sobre dados sensíveis, então inteligência artificial, a mesma coisa. Então, a dupla aqui está assim. Também trabalha pela interação das mulheres e negros na tecnologia, e é uma figura que luta contra o racismo e o sexismo no país, e é mestranda na ciência da computação pela Unicamp, que está aqui pertinho de mim, eu estou em Campinas, tá? Então, nós estamos muito pertinho, podemos tomar um cafezinho qualquer hora se você estiver por aqui. Então, meninas queridas, muito, muito, muito obrigada de coração, tá? Eu estou acostumada a elaborar eventos, mas confesso para vocês que desde 2016, esse é o primeiro evento da qual eu tô nervosa, estou ansiosa, sabe? De tão feliz que eu estou com a presença de vocês aqui, tá bom? Então, não há uma ordem, o tema ele é bem abrangente, então eu deixei bem à vontade vocês, inteligência artificial e proteção de dados. Então, privacidade, a gente pode falar, está ligado, né? Racismo, algoritmo, regulamentação da IA frente à LGPD. Então, gente, eu não tenho uma ordem, para mim, tanto faz quem comece, tá? A única coisa é que nós temos para não avançar o horário, né? Para não ficar desagradável nem para vocês, cansativo, e dar um tempinho também para as pessoas responderem. Então, vocês fiquem à vontade. Pode começar a Caitlin ou pode começar a Nina, vocês decidam. E fica... Valéria, a Nina acabou de falar que é para eu começar. Ah, é? Ah, então tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou todo mundo fechando. Pode abrir, todo mundo abram seus áudios, tá bom? Vamos só fechar aliás, todo mundo abram suas câmeras, fechem apenas os seus áudios. Então, Caitlin, muito, muito obrigado por você aceitar o convite do ano passado para estar aqui conosco mais uma vez, que já não é a primeira vez, tá? Que quando você falou já me causou, eu falei, ela é a controvérsia que eu gosto, é disso que a gente gosta, né? Do controverso, para a gente poder refletir. Então, com a palavra você, para só isso, que é uns 20 minutos, o máximo 25, para depois dar um tempo para a Nina também ter isso, e depois a gente ter um tempinho para as respostas. Muito obrigado, fica à vontade. O microfone é... Valéria, não sei se vocês me escutam. Na verdade, eu tô no computador e no celular. Então, se cair aqui o computador, vocês fazem um sinalzinho, eu vou pro celular, tá bom? Queria agradecer enormemente o convite da Valéria, para participar desse evento. Saudar a Nina, minha querida amiga, doutora Ademir, doutor Orestes, doutor Carlos, doutora Renata. É um prazer estar aqui. Professor Manuel, mas o professor Manuel está presente, prazer vê-lo. Queria saudar todo mundo e, enfim, dizer que é um prazer realmente estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. Eu e a Nina, a gente já teve a oportunidade de trabalhar em alguns debates, alguns eventos, essa mesma temática. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter aqui uma boa dobradinha, né? Então, eu acho que eu podia começar falando, né?
tratando de duas partes muito específicas dessa temática. Primeiro é a identificação do que é uma inteligência, do que seria a inteligência artificial e o algoritmo, né? Na verdade, essa parte eu vou deixar para a Nina, mas eu vou, ó, tecnicamente, para a Nina, eu vou dar o que Tá interessa para a cortando, gente nos dados tá cortando um pessoais. pouquinho, Então, Caitlin. o conceito de dados pessoais, Valéria, não tem muito o que fazer, que eu estou num hotel e o Wi-Fi é do hotel e meu celular tá também, enfim. Deixa eu ver se eu Eu venho acho, aqui. eu acho que se a gente fechar a câmera, talvez fique melhor para Caitlyn. Todo Por causa. mundo? A gente fecha e deixa só você, Caitlyn. Tem problema? A gente ficar com a Por câmera mim, fechada para você? Então eu tá, porque eu acho que vai melhorar. passei a pandemia toda dando aula para janelas pretas, então não tem janelinhas assim, Tá tudo bom. pretinho, assim, não via nada. Não tem problema nenhum. Mas, enfim, então eu estava falando, né, que de um lado, eu acho que é importante a gente localizar, né, o debate dentro do que a gente consegue tecnicamente entender sobre inteligência artificial e algoritmos, e do outro lado, tratar da questão dos dados pessoais, mais especificamente, né, dos dados pessoais sensíveis, para que, com base nesses dois conceitos, a gente consiga identificar o que seria uma discriminação algorítmica, né, e qual é o impacto jurídico, né, social, sem dúvida nenhuma, tecnológico também, mas qual é o impacto jurídico, qual a implicação jurídica da existência dessa chamada discriminação algorítmica. Então, para começo de conversa, né, o conceito de inteligência artificial, que eu vou usar aqui de uma forma bastante leiga, e Nina depois vai me corrigir, sem dúvida nenhuma, é aquele mais simples possível, né? Inteligência artificial é nada mais do que uma programação, um software, se a gente quiser usar esse termo, que une, de um lado, fórmulas matemáticas de programação, eventualmente linhas de programação condicionantes, né, se então, mas obviamente, né, de uma forma um pouquinho mais aprimorada do que essa, e dados, sejam da natureza que forem, que uma vez aplicados, né, a esse sistema, traria algum tipo de resultado considerado mais rápido, mais eficiente e mais próximo do que por uma pessoa. Análise realizada, não essas seriam as palavras de ordem, tá? Esse sistema de inteligência artificial, existem há dezenas de décadas, né? A gente pode, não vou fazer aqui um rastreio histórico, mas a gente tem ideias, né, dos primeiros sistemas computacionais que remontam ao início, meados, melhor dizendo, do século XIX, né? A ideia de inteligência artificial é já desenvolvida na década de 40 e 50 nos Estados Unidos, por meio de sistemas que principalmente desenvolvido pelo projeto Manhattan, a ideia, né, da criação de máquinas de criptografia que tinham a capacidade de burlar sistemas de senhas elaboradas. Então, a inteligência artificial, por si só, não é um tema novo, né? O que acontece hoje é que o desenvolvimento computacional atingiu um patamar tão elevado que os sistemas de inteligência artificial alcançam hoje uma parcela da população, a grande parcela da população, que antes não tinha acesso a essa tecnologia e, portanto, né, esse acesso, por um outro lado, faz com que essa tecnologia acessível possa ser utilizada para inúmeras funcionalidades que anteriormente não se pensavam. Então, vou dar mais possíveis, né? E isso tem a ver com discriminação algorítmica, aplicativo de gerenciamento de trânsito, um Waze. A gente tem o Netflix, né, um sistema de streaming.
Esses são todos exemplos, né? A gente tem o Copilot, né? Eu já tenho Copilot no meu celular, é o máximo. Então, vejam, a gente, na nossa vida cotidiana, de pessoas que não são necessariamente pessoas técnicas, né? A gente já acessa aplicações que há coisa de 20 anos atrás não seriam acessíveis por conta do custo do poder, do valor, né, que deveria ser investido no poder computacional para gerar esse tipo de aplicação. Então, hoje, a gente já tem acesso a essas aplicações e, basicamente, o que elas fazem na grande maioria das vezes, aquelas, né, que nós acessamos normalmente, o que elas fazem com base nos dados que são alimentados nesse sistema ou que são inferidos por esse sistema, se estabelece ou uma recomendação como resultado do tratamento daqueles dados, ou uma predição com base também em análises probabilísticas realizadas com base nos dados imputados no sistema. Então, por aí a gente já percebe que a inteligência artificial ela só funciona se a gente tiver esses dois insumos, né? De um lado, a matemática, a programação, essa programação ela importa, ela não é neutra, ela não é alheia a questões humanas. E do outro lado, a gente tem bases de dados grandes o suficientes, variadas o suficientes para poderem ser aplicadas nesses sistemas e, com base nisso, gerar determinados resultados. Por que que eu digo que a programação matemática ela não é neutra, né? A ciência considerada dura, ela não é neutra. Pelo fato de que é, os, ah, é, as pessoas as programações, né, o software, a inteligência artificial, não brota do nada. Eles são resultados do intelecto humano e desenvolvidos pelo intelecto humano. Ainda que a gente possa pensar, não existe isso ainda, né? Mas ainda que a gente possa, num exercício de futurologia, pensar numa máquina autopensante, né, que não necessita, de uma intervenção humana, ainda assim, uma foi desenvolvida por um. Então, veja, né, o fato de que sejam, entre aspas, se não houver uma diversidade de pessoas, ou pessoas diversas, né, de origens diversas, né, origens étnicas, raciais, de gênero, de origem financeira, econômica, social, enfim. Se a gente não tiver uma diversidade dessas pessoas, né, de pessoas funcionando no desenvolvimento dessa tecnologia, a gente já vai partir de um momento que é um momento em que a gente já vai identificar aí um potencial discriminatório, tá? Por outro lado, a depender do tipo de base de dados que é colocada num determinado sistema, a gente vai ter um outro problema, que é o fato dos chamados vieses dos resultados, né, que vão ser tratados, que vão ser trazidos pelo sistema, pelo output de um sistema de inteligência artificial, porque essa base de dados não está fielmente, não está fielmente comprometida com uma realidade. Exemplo. E esse exemplo é um exemplo verdadeiro, tá? A IBM tem um programa chamado Watson que faz que é serviços jurídicos, em escritórios de advocacia e somente de imagem. Para, através desses exames, fazer um cotejo com outras imagens semelhantes, com a finalidade de fazer uma predição sobre a predisposição de uma mulher a desenvolver câncer mamário. Então, não é adivinhação, é só uma análise probabilística com base no exame de imagens
que são inseridas nesse sistema. Mulheres negras são cancerígenas por conta do realizar exames por meio do Watson. Mas por quê? Que as mulheres negras não têm câncer de mama? Não, era porque as mulheres negras não têm acesso à saúde, não tendo acesso à saúde, não fazem imagem, não fazendo exames de esses eles não entram de dados de imagem e faculdades que eram tratadas com exposição a uma determinada doença. Eu acho que ela caiu, né? Eu acho que caiu a conexão dela, sim, Valéria, porque pelo Oi, menos ela tá É, parece que. Acho que escutando? voltou agora. Ela voltou, acho que pelo voltou, celular. tá. Desculpa, Voltou, vocês estão me ouvindo? Eu estou no sim, tá, celular. agora sim. Agora sim. Caiu aqui, não voltou de jeito nenhum. Então, o que eu estava me referindo é que tem uma situação que, nesse caso específico dos exames de saúde, em que a forma como a base de dados é manipulada, é preenchida e é manipulada, importa numa eventual violação do direito à saúde de mulheres negras. Tá? Esse caso não é um caso criado na minha cabeça, é um caso que de fato foi constituído. Quando foi denunciada essa situação, a IBM tinha a possibilidade de reformular o programa ou retirar esse software, né, essa aplicação do mercado e dizer que vamos aposentar, vamos pensar em outra alternativa. Mas o que foi feito? Foi restaurado, avaliado e restaurada a aplicação com base numa correção que foi feita no sistema. Então, vejam, dei um exemplo de racismo algorítmico, né? E, de fato, né, você impede uma população, né, de mulheres negras de terem acesso à saúde, porque o programa que identificaria, um programa baseado em inteligência artificial, que identificaria a propensão para essa saúde, para esse tipo de doença, não funciona para mulheres negras, porque os dados que são imputados no sistema não se relacionam à realidade dessas mulheres dentro da sociedade. Tá? Agora, quando a gente fala desse tipo de situação, né, de uso de dados de gênero, uso de dados de gênero, de raça, dados de saúde, dados relacionados à filiação política, partidária, filosofia, a gente vai se referir ao conceito de dados sensíveis, previsto no artigo 5º, inciso 2º da Lei Geral de Proteção de Dados. E o que a inteligência artificial tem a ver com proteção de dados e tem a ver com dados sensíveis? E o tema, né, da discriminação algorítmica tem a ver com dados sensíveis. Porque ainda que a inteligência artificial ela possa ser formulada, desenvolvida para ser aplicada em inúmeros casos que não se refiram necessariamente a dados pessoais, por exemplo, predição de tempo, né? Se vai estar chovendo ou não num determinado lugar, tá? Os dados são ambientais, são dados de clima, não são dados pessoais. Então, ainda que a gente saiba disso, o que interessa para a gente, do ponto de vista da identificação de uma discriminação algorítmica, é justamente entender que ela só vai acontecer se houver dados pessoais. A ação inteligente da pessoa do nosso desenvolvimento, né, com uma finalidade de predição ou recomendação, ele utiliza na sua base dados pessoais, sejam sensíveis ou não, que se alcance um resultado é, que é previamente estabelecido. Tá? Exemplo, por que toda vez que eu ligo na Netflix aparece para mim
séries turcas, né? Porque eu tive algum tipo de surto turco e vi séries turcas, né? Ou seja, o instrumento que permite uma predição sobre o que eu mais gosto, ele identificou as séries turcas como sendo da minha predileção e, portanto, ele me indica essas séries. Então, veja, o conceito de dados cíveis ele é importante para que a gente algorítmica, não é fundamental. Por exemplo, o nome de uma pessoa não é expressamente não é considerado como um dado sensível. Mas, a depender do nome da pessoa, a gente diz que aquela pessoa é pertencente à raça negra. No Brasil é um pouco mais essa associação, mas é muito evidente quando a gente está diante de nomes, que são nomes como Khadija, Aisha, Malish, a gente nomes de mulheres negras, né? São nomes que são tipicamente associados a mulheres negras. Pode ser que exista uma norueguesa loura, de olhos azuis, chamada Kadisha? Pode. Quais são as probabilidades disso acontecer? Baixas. Então, a presunção que o sistema matemático vai tomar é de que aquela mulher chamada Kadisha é uma mulher negra. Ainda assim, o nome não é um dado sensível. Mas se a gente tem uma base de dados que só utiliza o nome das pessoas e com base nesses nomes podem ser inferidos dados de natureza sensível, a gente vai poder equiparar esse dado não sensível, o nome, a um dado sensível e, com base nisso, gerar uma eventual discriminação algorítmica. Então, vamos pensar aqui num caso que é recorrente, a gente vê o tempo todo, né? Cadastro positivo. Né? A gente tem uma lei de cadastro positivo e essa lei de cadastro positivo, ela estabelece, ela proíbe o uso de dados pessoais sensíveis como raça, por exemplo, para fins de avaliação de score de crédito. Não pode usar. Só que o nome é necessário. Então, se a gente tem um nome Kadisha, né, dentro dessa base de dados, será que esse dado, ainda que não identifique a raça, ele pode, de alguma forma, ser utilizado para fins de impedir o acesso ao crédito daquela mulher que é presumidamente negra? Então, a gente estaria aí também diante da possibilidade de uma discriminação algorítmica de raça. Tá? Agora, tem vários outros exemplos, para além da questão racial, de discriminação. Né? Acho que a Nina vai poder trazer exemplos. Mas vamos pensar aqui num caso que aconteceu e que acontece de forma também recorrente, que são os casos de anúncios de propaganda, não, anúncios de emprego, né? Chamadas de emprego. Né? Foi reconhecido pela Google que cargos level C, né, cargos de direção, cargos disponíveis, né, de direção de determinadas empresas, os anúncios nas redes sociais ou no próprio Google não eram mostrados para mulheres, somente para homens. Os candidatos eram homens, na sua grande maioria, porque a eles era dada a oportunidade de saber, conhecer da existência daquele determinado cargo vago. Por que as mulheres não tinham acesso a essa publicidade da vaga? Porque por uma falha no próprio sistema, né, que começa a atuar em looping, só são mostrados para as pessoas que potencialmente podem ocupar aquela vaga o cargo. E como é que foi feita essa análise? Através do perfil das pessoas que ocupam aqueles cargos e através do salário base que é concedido àquelas pessoas. Então, a gente entra num ciclo vicioso. Quem são as pessoas que ocupam aqueles cargos de direção? Homens. Qual é o valor que o salário que aquela pessoa recebe de salário? X. Quem recebe aquele valor X? Homens. Então, as mulheres elas não tinham acesso a essas oportunidades. Tá? Outros tantos exemplos que a gente pode ter de discriminação, isso é uma evidente discriminação algorítmica, né? Outros tantos exemplos a gente pode ter
e aí eu vou já, Valéria, passar a bola para a Nina. Dois exemplos que a gente vê hoje cotidianamente é o exemplo do uso de sistemas de reconhecimento facial que embutem nesses sistemas a inteligência artificial e que, invariavelmente, também, por uma falha na programação na base de dados alimentada, só atingem pessoas, geralmente homens, negros, pretos e pardos entre 20 e 40 anos, identificando essas pessoas como sendo criminosas, tá? Só que, num estudo recente feito pelo Pablo Nunes, no projeto dele Panóptico, se identifica que, em mais de 70% das vezes, esses sistemas erram. Então, a gente tem aí a possibilidade de uma discriminação algorítmica que vai gerar uma consequência extrema, que é o encarceramento, mais um encarceramento de mais um homem negro, provavelmente pobre, que vai se juntar a uma massa, encarceramento esse indevido e realizado por meio de um sistema estatístico. Eu vou parar por aqui, Valéria, porque já deu meus 20 minutos, vai dar agora meus 20 minutos. Eu passo a palavra para você e a gente continua o debate. Tá Obrigada. Vou joia. tentar entrar pelo computador de novo, tá? Tá bom, tá joia. Caitlin, foi muito bom, antes de você entrar pelo computador, foi muito bom. Eu li esse teu trabalho do Legalite, né? E você fala muito sobre essas questões relacionadas à ética e inteligência artificial, mas eu não vou fazer nenhum comentário, depois eu vou fazer um único que eu achei muito interessante, sobretudo no que diz respeito às questões relacionadas a câncer de mama, né? Achei fantástica essa tua contribuição, mas eu vou passar já direto para a Nina, para a Nina fazer a exposição dela, e aí a gente abre para os meus comentários, comentários dos mediadores, de mais alguém que esteja na bancada e queira fazer um comentário das comissões, e depois a gente abre para, eu vou chamar a Renata para ela falar. Então, Nina, com a palavra a você, muito obrigada por você estar aqui. Gostou do meu jeito de chamar? Nina, 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 Nina? Esse é o meu jeitinho de Sim. chamar, tá? Porque eu sei que você corre para lá e para cá. Visitei todos os seus trabalhos, assim como visitei também o da Caitlin. Ambas fazem um trabalho fabuloso. Tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, e te abraçar no seminário, no mesmo seminário que teve a Caitlin, né? E não podia deixar de catar você. Quem me ajudou foi o Paulo Renan. Falei, Paulo, localiza a Nina, por favor, porque eu não consegui pegar o contato dela. Ele localizou e nós estamos aqui hoje. Então, ó, muito obrigada por você estar aqui hoje. Muito obrigado, Caitlin, e vamos deixar vocês falarem. Beleza, obrigada, Valéria. Obrigada pelo convite aí, pelo carinho. É sempre um prazer estar participando de conversas multidisciplinares, interdisciplinares. A Caitlin também é uma grande amiga aí que eu tenho super admiração pelo trabalho, né, de longa data, e não só no Legalité, na PUC, mas de longa data, não só como professora, também acadêmica, pesquisadora. Espero que dê para ela voltar direitinho com a internet para ela participar do debate com a gente. E como foi adiantado, eu sou da computação, né? A minha formação toda tem sido na inteligência artificial. Na graduação, de fato, eu pesquisei sobre racismo algorítmico e visão computacional. Então, como que se dá esse fenômeno no reconhecimento facial, né? Esse foi o foco, mas como toda pesquisa de TCC tem ali suas limitações, de até onde você consegue ir dentro do tempo que você tem para desenvolver o trabalho. Mas fiquei feliz ali com os resultados dos prêmios, né? E a visibilidade internacional, porque aí eu desdobrei o trabalho para outras apresentações, para um diálogo mais aberto com a sociedade, né? Então, por isso eu tive a oportunidade de conhecer muitas universidades e participar de muitas conversas e, e eventos, assim, diálogos, que foram diálogos muito importantes para eu dar continuidade no mestrado, né? O mestrado já é um foco maior. Eu estou fazendo mestrado na Unicamp, sobre orientação da professora Sandra Ávila, também na computação, e também com foco em visão computacional. Então, eu trabalho, de fato, com imagens e vídeos, é o que eu realmente gosto. E tenho um direcionamento aí, uma especificidade com rostos, né, expressões faciais. E eu até preparei uma apresentação, porque é muito difícil a parte da computação, não difícil do entendimento, mas é sempre muito difícil quando eu tenho que falar com um público que eu não sei, mas eu não sei o quanto
vocês são familiarizados com algumas coisas, alguns termos, e eu tento sempre facilitar ao máximo, assim, os termos, e não usar muitos termos técnicos, mas às vezes é difícil. Então, eu preparei uma apresentação rápida, só para ficar mais fácil de vocês Ah, legal. Você quer que habilite para você? acompanharem. Não, eu Ah, tá. consegui, ó, consegui Ah, então tá bom. apresentar. Que ótimo. Obrigada, Valéria. Obrigada. É, E, enfim, eu trabalho com a área de ética em inteligência artificial, tá? Num foco de tentar compreender e mitigar as lacunas, que existem nas técnicas que hoje estão sendo aplicadas no desenvolvimento das ferramentas, né? Eu me autodenomino hacker antirracista também, além de cientista da computação. Acho que tem uma frase muito importante para mim do Du Bois, que é: não tem como você ser um cientista calmo em meio ao caos, basicamente é isso. Então, não tem como eu estar trabalhando com tecnologias de ponta, estar fazendo pesquisa numa área que é aquecida, enquanto diversas violências estão acontecendo e eu não usar esse conhecimento para tentar mitigar essa violência. Então, eu sigo isso desde a graduação. Nem sempre foi fácil, mas também não foi. Foi muito difícil, mas também nem não tanto quanto o que pode vir, né? Acho que é importante a gente conseguir ir vivendo e a vida ela se faz dessa forma. Então, eu tenho essa frase, só para vocês entenderem como que vai ser a apresentação e a minha perspectiva de vida, minha perspectiva na tecnologia, tá? Eu uso como base nessa apresentação esse livro, Artificial Intelligence. Ele ainda não foi traduzido, infelizmente, mas eu espero que a gente consiga fazer uma tradução no nível que ele merece. A Meredith, ela é jornalista e é cientista da computação também, e nesses pontos o livro trata sobre pontos como a história dos dados, o que os computadores entendem e qual a nossa responsabilidade na interação e no desenvolvimento. No caso, a responsabilidade aqui eu vou trazer para o meu campo, que é o da computação. Então, pessoas que pesquisam, desenvolvem e tudo mais, qual é a nossa responsabilidade nesse desenvolvimento. E aí tem duas abordagens aqui. A abordagem na computação, tá? Na minha área, é um foco muito nos métodos estatísticos, então a gente olha para o quantitativo. Eu vou pegar uma imagem e eu quero entender, eu quero conseguir extrair o máximo de informação que dê para eu reconstruir essa imagem em um outro local. Se eu pego uma imagem de rosto, né? Aqui ele estava falando do rosto. Deixa eu ver se eu tenho. Eu acho que nessa apresentação não tem nenhuma imagem de um rosto para mostrar. Não, eu não tenho. Mas se você pega o rosto, né, o rosto da Valéria, por exemplo, eu vou tentar ao máximo com o meu algoritmo entender se a Valéria usa óculos, qual é a textura da pele. A textura para a gente na computação é o que dá o indício do tom da pele, né? Depende muito das variações da métrica de pele que você estiver usando. Acho que todo mundo conhece a métrica de Fitzpatrick, que é a mais usada métrica da pele, que ainda é muito controversa, porque ela só considera, eu acho que 8 tons de pele, quando a gente, por exemplo, no Brasil tem 11 variações, então tem toda uma discussão que as pessoas da dermatologia, da dermatologia conseguem cobrir muito bem, pessoas da estética, pessoas que trabalham com pesquisas voltadas para a detecção de câncer de pele, que é o caso da minha orientadora e do grupo de pesquisa, a maior parte do grupo de pesquisa que eu faço parte também. Então, nos métodos estatísticos, você vai estar investigando essas questões nos datasets, né? Agora, com a ética, você consegue trazer outras métricas qualitativas. Você tenta trazer métricas qualitativas para poder você mitigar, né, a discriminação, como a Kathleen colocou. Nós trabalhamos com comparação de modelos algorítmicos. Modelos algorítmicos, aqui eu vou fazer. Nunca sei onde está meu livro quando eu preciso dele, porque eu mesma não consigo fazer divulgação. Ainda vou pegar um livro fechado aqui. São livros que eu esqueço de levar para as pessoas. Eu tenho que, né? Teve o lançamento do livro e alguns livros ficaram comigo. Mas no meu livro, que é um livro fininho, Algoritmos, o nome, eu explico para pessoas que não são da área o que são esses termos que eu estou falando aqui. E aí eu vou pegar diretamente do que eu mesma escrevi,
porque cabe críticas, então espero que vocês comprem. Depois mostra Eu não. para a gente saber onde vende, para a gente poder Ah, eu adquirir. É vou. importante para nós. Nós somos da área jurídica, a gente precisa aprender muito ainda. Não, eu vou mostrar o site. Dá para comprar pela Amazon, dá para comprar pelo site da editora. E mesmo vocês sendo do jurídico, caso vocês comprem, por favor, deem suas críticas aí, porque eu estou recebendo críticas muito legais, desde os porteiros que são meus amigos do prédio, porteiros de amigos, até a professores da USP que tem usado, a professora Carol Parreiras tem usado na disciplina dela de antropologia digital. Então tem sido bem legal. E aí, no livro, eu faço. Eu tento facilitar a definição de modelo algorítmico, que é o que nós estamos falando aqui. Então, a comparação de modelos algorítmicos, o que que seria isso? Primeiro, precisamos saber o que é um modelo algorítmico. Um modelo algorítmico, ele pode ser comparado a um passo a passo que o computador vai seguir para realizar uma tarefa específica. É como uma receita de bolo, tá? Mas a grande questão é que o modelo algorítmico, as regras, as instruções são criadas por nós, desenvolvedores, nós humanos, vamos colocar assim. Um modelo de IA, né, ele são modelos que as instruções são criadas pela gente, continuam sendo criadas pelos desenvolvedores, mas as associações nós não temos transparência de como elas vão ser feitas, porque são várias funções matemáticas que passam por processos diversos e que nós não temos a visão sobre isso. Tem uma imagem aqui que eu vou pular um pouquinho, que tem a ver com o que a Caitlin terminou falando, né, sobre o reconhecimento facial. Essa imagem aqui, por exemplo, nessa apresentação eu tenho as referências no final, eu posso mandar, é um exemplo de como funciona uma classificação de imagem, que é uma das etapas do reconhecimento facial. Então, esse retângulo aqui, que é onde acontece o treinamento, tá? A imagem, eu pego a imagem e isso aqui tudo é algoritmo e função matemática, tá, gente? Esse retângulo aqui todo. Não são visíveis para a gente, enquanto a gente está desenvolvendo tudo que acontece aqui, porque são milhões e milhões de funções. Milhões e milhões de código. E nós não temos olhos o suficiente para isso. E não tem ferramentas hoje que conseguem dar conta do processamento disso aqui. Essa parte aqui é onde acontece o que a galera acha que é mágica, que é você conseguir entender o rosto da Valéria, o rosto do Ademir, o rosto da Caitlin. É nessa etapa aqui. E aí, o classificador, o classifier, é quando eu vou classificar o que é um rosto e o que não é um rosto. Então, basicamente, nós da ciência da computação, a nossa abordagem é essa. É bem assim, matemática, código, algoritmo, instruções, são poucas oportunidades de debater como vocês fazem, né? Debater até um projeto de lei, uma ideia virar um projeto de lei, debater para regulação. A gente tem nossos debates, mas nossos debates são muito focados nas técnicas, nas matemáticas. A tecnologia como solução da desigualdade social, até está escrito, esqueci de constatar no slide, escrevendo correto, mas nós olhamos para o combate à desigualdade social a partir do ponto de vista da tecnologia, das técnicas. Então, por isso que eu vou achar que é fácil implementar um aplicativo para resolver o problema do trânsito na cidade mais caótica. Então, essa perspectiva da engenharia, da computação, ela é muito forte como abordagem de trabalho. E nós fazemos a pergunta da qual a responsabilidade dos algoritmos. Nós não, porque eu estou muito mais pelo lado da ética dos algoritmos desde da minha graduação. Mas é importante vocês terem a visão de como que funciona a abordagem na computação e como que isso tem mudado e como que é importante alterar esse processo aos poucos para que a gente consiga construir ferramentas de fato que contribuam mais para a sociedade, que diminuam essas lacunas e essa discriminação. A abordagem da ética já é uma abordagem mais histórica, então nós fazemos perguntas de onde vieram esses dados, se realmente precisamos de mais modelos algorítmicos, o que é responsabilidade na era digital, qual é a responsabilidade humana nesse desenvolvimento. Então a gente tem uma preocupação muito mais filosófica antes de desenvolver a ferramenta, tá? Um dos pesquisadores que ajudou a popularizar
tá? O conceito da inteligência artificial. Muita gente chama ele de pai da inteligência artificial. Eu costumava e agora eu estou em dúvida. Eu acho que eu preciso investigar mais a história de inteligência artificial para saber se ele é o pai mesmo. Mas ele foi um dos pesquisadores mais importantes, sim, né, na divulgação e no trabalho de tentar tornar um pouco mais concreto se as máquinas poderiam pensar ou não. E esse artigo é um artigo bem famoso. Can a Machine Think? As máquinas podem pensar? E a partir dessa pergunta ele construiu toda uma linha de raciocínio, de conceito que é usada até hoje, né? Eu tive uma disciplina só sobre essa ideia jogada em um artigo que virou uma área de pesquisa, que é a computabilidade. Então, Alan Turing, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler ele, de saber da história dele, eu aconselho ler a biografia, né, dele antes de ler qualquer coisa mais técnica, porque já dá bastante embasamento ali. Uma outra pesquisadora que eu gosto bastante é Simone Browning. Ela não é da computação, mas ela tem um livro muito importante da Archimedes que fala sobre a relação da vigilância e escravidão com o uso de tecnologias de reconhecimento facial, que, como a Caitlin falou, o Pablo trabalha no Panóptico, no Rio de Janeiro, no SESEC, no Centro de Segurança Pública. Tem outros pesquisadores, tem a galera da campanha do Tire Sua Mira do Meu Rosto, tem a galera que está lá na Bahia, Fortaleza. Então, assim, tem pesquisadores, tem pessoas. A Caitlin estava falando desses seminários, teve seminários agora que aconteceram na PUC, né, que a pesquisadora Bianca Kremer também trouxe esse debate da discriminação. Hoje, no seminário da Escola de Governança de Dados da FGV Rio, a gente também fez esse debate, mesmo sendo em deepfake. Então, tem muitos pesquisadores brasileiros que já conseguiram compartilhar, incorporar e direcionar pesquisas que foquem na cultura do Brasil nessa relação de vigilância e tecnologia. Mas eu trouxe a Simone Browning porque, para mim, ela é uma grande referência por ela conseguir trazer em poucas palavras não, isso vai ser muito simplista para o trabalho dela, mas ela consegue resgatar do passado e olhar para o presente sem desmerecer nenhuma das duas partes. A grande questão é que ela foca nos Estados Unidos, tá? Então, ela tem um olhar da escravidão do que aconteceu nos Estados Unidos. Por isso que esses outros pesquisadores que nós citamos aqui são importantes, porque eles fazem esse trabalho com foco no Brasil, né? E mais atual, né, do que está acontecendo nesse momento. Eu acho que é importante porque esse método do século XIX, do Francis Galton, e que não é necessariamente do século XIX, também aconteceu no período renascentista, foi um método. Deixa eu até contar o caso para vocês, que o Francis Galton ele era primo do Darwin. E Darwin, dentro das suas pesquisas de seleção natural, ele escreveu alguns trabalhos sobre expressões faciais, aonde ele resgatava ideias dos renascentistas, ideias de artistas renascentistas, né? Em até determinados momentos eles dialogaram, se eu não estiver me confundindo nas datas, né? No período histórico. Mas Darwin escreveu alguns trabalhos que são bem poucos conhecidos, que eu tive que resgatar, sobre expressões faciais, tá? Então, quando as pessoas citam Francis Galton, as pessoas esquecem de um parentesco, e esse trabalho de expressão facial do Darwin, ele trazia a importância de você tentar, olha bem, né? Você tentar encontrar no rosto, nas expressões faciais do rosto de uma pessoa, formas para tomar decisões em relação à vida dela, que foi depois o que o Francis Galton fez, né? Ele era estatístico também, então ele usou uma técnica que era sobrepor as imagens de homens condenados por crimes, por homens negros, né? Que ele chamou de pictorial statistics, e dizia como que poderia ser a essência do rosto do criminoso. No trabalho no IDH, no Instituto da Hora, nós fizemos um resgate, um vídeo, no estilo de uma campanha, que resgatava como que o Brasil incorporou na sua Constituição práticas desse período da Inglaterra,
né? E que veio que veio para cá já com tradução. Hoje a gente conhece como reconhecimento não é reconhecimento facial, mas reconhecimento de pessoal, né? Hoje a gente já veio para cá com tradução, mas veio dessa ideia do Pictorial Statistics, que foi incorporado na área de criminal da Inglaterra e depois veio para o Brasil. Então, Francis Galton foi esse pioneiro, ele era a favor, né, e foi uma das pessoas que dialogou com outro grupo muito grande sobre a teoria eugenista. Algumas literaturas o colocam como criador, mas a gente não tem como direcionar de fato. Mas ele participou da construção da teoria eugenista, que é essa sobreposição de uma raça sobre a outra. Na visão deles, acreditavam que as pessoas brancas eram superiores às pessoas negras. E aí, né, tinha o debate dos instrumentos de medição, tinha-se o debate dos testes de QI. Foi todo nesse período do século XIX que surgiu esse debate. Para o século XXI, eu trago um artigo da computação que foi publicado em 2017 e retificado em 2018, depois teve que ser retificado de novo, porque eles traziam Francis Galton como uma das suas referências e afirmava que tinha como você usar, você tinha como automatizar o reconhecimento de faces a ponto de você contribuir para a diminuição da criminalidade, né? Um artigo escrito, foi publicado numa conferência dos Estados Unidos, e eu sempre trago essa referência para vocês entenderem que assim como em outras áreas, na computação também a gente usa do histórico e atrela isso, mesmo que isso que eu mostrei para vocês do Francis Galton já é considerada pseudociência, tá? Então, uma parte desse debate de você tentar usar fenótipo para tomar decisão sobre a vida de uma pessoa, já na semiótica, foi considerado pseudociência, é considerado pseudociência, e ainda há uma insistência nisso. E aí eu vou voltar só para vocês passar essa parte aqui rapidinho, como eu trouxe como exemplo inicial. O método mais usado é o CNN. Esse método é um método bastante conhecido pela gente, que é um método, é uma das técnicas mais importantes de treinamento de modelo e de tentativa de fazer o computador compreender contextos, tá? O computador com os algoritmos tem uma dificuldade de compreender contexto, é uma das limitações do uso, por exemplo, do reconhecimento facial. E trouxe duas características desse trabalho, que eu tenho trabalhado mais, que é sobre a opacidade algorítmica. Então, nós, enquanto programadores, não temos feedbacks objetivos, então nós não sabemos o que está correto e o que não está correto durante esse processo aqui, nós só sabemos identificar isso no final. Agora, nós estamos trabalhando de forma muito intensa para tentar tornar esse miolo aqui um pouco cada vez mais transparente. E a manipulação do comportamento. Então, dada a intensa interação de nós, usuários, em sistemas de dados, redes sociais, videoconferência, nós estamos interagindo o tempo inteiro. Então, aqui ele trouxe sobre a parte da produção de dados, por exemplo, do câncer nas mulheres. Então, como nós estamos interagindo o tempo inteiro, sem a gente perceber, nós estamos sendo manipulados, né? Eu sei que é muito mais fácil visualizar isso em rede social, por conta do todo o debate de desinformação. As eleições também contribuíram para que muitas pessoas tivessem acesso a esses questionamentos, mas o uso do videoconferência, por exemplo, aqui agora, indiretamente está manipulando a forma que nós vamos interagir uns com os outros, né? Fora os dados que estão sendo compartilhados aqui de todos os formatos possíveis. E aí eu termino perguntando de quem é a responsabilidade, tá? Eu estou em algumas caixinhas aqui, eu estou na caixinha de quem cria as tecnologias, pela minha continuidade de estudo, apesar das pessoas terem dificuldades de, às vezes, ficarem confusas, porque eu realmente me propus a participar de debates qualitativos, de escutar as pessoas das outras áreas. Eu tenho essa percepção, eu tenho essa perspectiva, e eu acredito que é importante. Às vezes às vezes eu posso ter confundido as pessoas no meio do caminho, mas eu sou da computação. Eu saio daqui, fecho o computador, terminar essa aula, essa conversa com vocês, e eu vou pegar minhas coisas aqui e vou focar na parte das funções matemáticas. Então, assim, esse é o meu dia a dia. Então, eu estou na parte de quem cria as tecnologias, quem está pensando isso.
A responsabilidade da criação não pode ser só de quem cria as tecnologias, né? Então a gente precisa pensar essa ideia, esse conceito da responsabilidade de uma forma mais ampla. Eu tendo a acreditar que no debate da regulação nós vamos conseguir cada vez mais tornar mais qualitativo essa conceituação. Eu sei que no direito tem um debate sobre responsabilidade, como se dá isso, na computação para a gente ainda está um pouco confuso, né, essa responsabilidade, porque a gente trata a responsabilidade como crédito, né? Então, para a gente, acho que nós precisamos escutar um pouco mais de vocês. É a ciência da computação social, que tem sido um direcionamento bem legal, que tem acontecido há alguns anos aí na Europa, na América Latina. Eu estava na conferência do Kipo ano passado, há 2 anos atrás, no ano retrasado. O Kipo é uma das poucas conferências que reúne pesquisadores de inteligência artificial da América Latina, né? Aconteceu no Uruguai. E tínhamos a proposta lá bem forte, assim, conversamos bastante sobre a proposta de ciência da computação social, que é você. Aí eu vou voltar só terminando. Essas duas abordagens que eu trouxe para vocês, ao invés de ser separadas, a gente juntar para tentar trazer o qualitativo e o quantitativo, né, nas técnicas que estão sendo desenvolvidas, para a gente aumentar técnicas que mitiguem os danos para diminuir as técnicas que estão reproduzindo danos, né, e discriminações. E a antecipação dos problemas, que é a grande questão, na minha visão, é o grande gargalo para o uso do reconhecimento facial, além do racismo, além da vigilância, além de todo esse debate teórico bem fundamentado, consolidado, que nós deveríamos estar aproveitando mais enquanto tecnologistas, e aí eu falo das pessoas da minha área, o reconhecimento facial você não tem como antecipar os problemas, né? Agora nós temos dados de problemas recorrentes por conta do uso massivo, mas é muito difícil você conseguir antecipar em que local, como e aonde vai acontecer. E para a gente isso é um grande dilema, porque nós trabalhamos com incerteza na computação, mas ao mesmo tempo nós trabalhamos com metodologias ágeis. Então nós precisamos tentar antecipar o problema, porque nós somos responsáveis, enquanto pesquisadores, aí para todo mundo, né, que faz pesquisa, tem a ética na pesquisa, tem a ética que nós estamos tentando desenvolver melhor e consolidar melhor na inteligência artificial. Então, era isso que eu tinha. Eu preferi fazer da apresentação. Eu não costumo fazer apresentações, eu não gosto de fazer slides, mas eu tenho me proposto enfim, a me desafiar também para tentar cada vez deixar o conteúdo mais fácil, né? Eu falo muito rápido, então assim que a gente tem dinâmicas de dia a dia diferentes, né? Então eu me propus a fazer os slides para poder tornar mais fácil aí a minha fala. Espero que tenha ajudado. E obrigada mais uma vez pelo convite e pelo convite e a figurinha que você fez, Valéria, porque isso rodou, tava todo mundo me mandando a figurinha que você mandou no WhatsApp pedindo meu contato. Eu peço desculpas, gente. Eu sou uma pessoa muito fora de WhatsApp, fora de redes. Parece que não, mas eu sou uma pessoa muito low profile. Eu entro, faço o que eu tenho para fazer e saio. Então, realmente, desculpa, a dificuldade de falar comigo não é pessoal. Isso realmente acontece. Não, Obrigada. eu observei que não é, e nem tão pouco jamais imaginei, mas eu pensei, deixa eu pegar a galera que faz parte, que eu faço parte da tua galera também, para me ajudar, porque eu deixei recado no LinkedIn, mandei para o Instituto, no e-mail do Instituto, falei, não é possível, eu não consigo falar. Falei, Paulo, Renan, me ajuda, pelo amor de Deus, me localiza a Nina, não consigo falar com ela. Aí ele localizou e você veio me dar um oi. Mas a nossa conversa foi tipo assim, oi, 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 rapidão, Nina, Nina, Nina. Mas deu tudo certo. Eu fico muito feliz, tá? Por você ter aceitado, a Caitlin também, tá? Tem muita coisa que vocês falam que é importante, né? A gente tem a Caitlin, tá? Caitlin voltou? Caitlin voltou? Ou ela caiu e não voltou mais? Tá aí? Tá. Caitlin, tá Tô aí? aqui, Ah, então tá bom. Caitlin, você tô praticamente aqui. fez um gancho maravilhoso com a Nina, um gancho tão bom que você falou da proteção de dados e a Nina complementou, dizendo toda aquela discriminação. Mas eu li até eu falei errado, desculpa, né? Não é legalite, como é que você falou, Nina?
É o legalité. Legalité, desculpa, me perdoa, eu falei errado. Então, é legalité. Eu falei legalité. Nesse documento, Caitlin, você comenta alguma coisa a respeito, você falou bastante sobre a proteção de dados, evidentemente que toda a discriminação está lá focada na LGPD, mas você comentou alguma coisa nesse legalite, né? Não, legalité? Você comentou alguma coisa sobre ética, alguma coisa que você fala das questões mais importantes, né? Porque tem tanta coisa importante na inteligência artificial ainda que a gente tem que ver, regulamentação e tal, mas assim, no teu ponto de vista, dentro do que você falou, o que seriam, assim, dentro da própria regulamentação, no seu modo de ver, que eu sei que você é uma pessoa contestadora, o que você vislumbra como mais importante quando se pensa em regulamentação ética na inteligência artificial? Essa é para Caitlin. Depois eu vou uma outra pergunta para você, tá, Nina? Caitlin? Bom, acho que ela caiu. Então eu vou fazer a pergunta para você, uma dúvida que eu tenho, tá? Eu visitei o seu instituto, né? Achei fabuloso, tá? E uma das coisas que parece bobagem, mas você coloca lá assim, a primeira coisa que você coloca, né? Do dicionário, o que que significa a palavra artificial? E daquele ponto, eu li todas as páginas do teu instituto, porque foi fantástico. Depois você viu, e por que nós temos que falar nisso? E quais são aqueles três itens? Então, eu queria que você só desse uma comentada, divulgue o seu instituto, pode pôr o link aqui depois, se você quiser, o seu livro também, e me fizesse um comentário, porque o que me chamou a atenção no instituto foi aquele ponto que você colocou. O que que diz o dicionário quanto à palavra artificial? Por favor. Obrigada, Valéria, pela pergunta. Eu vou colocar aqui para as pessoas depois acessarem também, deixar o link aqui. Esse instituto é um instituto que eu fundei com outros pesquisadores negros e indígenas em 2020. E nós fizemos essa campanha no ano passado, tá? Que é a campanha do reconhecimento artificial, uma campanha do IDH para conscientizar sobre os impactos do racismo frente às tecnologias que nós citamos aqui, compartilhamos aqui, focado em tentar aumentar a participação de pessoas racializadas, no desenvolvimento tecnológico. E esse é o vídeo que eu falei. Depois eu posso deixar. A gente começa no Brasil de 1934 e faz essa relação com a Constituição inglesa, né? E como que em 1934 nós incorporamos muita coisa de outras culturas. Eu vou deixar. Depois eu posso mandar o link do vídeo, porque eu acho que aqui no site não está rodando. E nós trabalhamos com artistas da Baixada Fluminense, o Paulo e o Jonathan da Baixada Fluminense, o Paulo de Madureira, do Rio de Janeiro. Baixada Fluminense, que é de onde eu sou, né? Eu sou de Duque de Caxias. Eu esqueci de pontuar isso na apresentação, que eu já estava tão preocupada de falar da técnica. Mas o que a Valéria está dizendo é que a gente se preocupou em trazer do dicionário, né, qual é o conceito, qual é a definição da artificial. Eu acho que quando a gente fala de muitas vezes sobre determinados assuntos, a gente esquece de buscar na raiz o que a gente está falando, porque a gente incorpora a ideia de que nós já sabemos demais. Isso é uma coisa do ser humano e piora muito mais para quem é pesquisador, piora muito mais para quem é especialista, que realmente vai acreditando. Cada vez mais que fala, cada vez mais que lê, a leitura vai avançando e você esquece ali do fundamento. Então, nós fizemos de propósito esse resgate da palavra artificial, tá? Tem a produção pela mão do homem, não pela natureza, tá? É algo postiço que envolve artifício. E daí a gente começou a questionar sobre o uso do reconhecimento facial, a ideia da inteligência artificial, né? O quanto que a inteligência artificial, ela, ao mesmo tempo que não é humana, ela é produzida pelas mãos humanas. Então, essa reflexão que parece só filosófica, ela nos ajuda a fomentar a imaginação. Quando você fomenta a imaginação, você começa a ir querer trabalhar e pensar possibilidades. E aí, pensar possibilidades para combater a vigilância é algo que precisa ser constante nesse debate que nós estamos fazendo, né? Acredito que para vocês que também têm uma vida super corrida no dia a dia de vocês, mesmo não conhecendo o contexto de cada um,
mas olhando a dinâmica de trabalho dos amigos e dos colegas de áreas, das mesmas áreas que vocês, às vezes não dá tempo de você conseguir fazer essa construção de conhecimento. Então, nós tivemos a preocupação de fazer esse resgate, deixar aberto, tá? Os LAMPs são abertos, as pessoas podem baixar essas imagens aqui, podem imprimir essas imagens, isso está aberto. Fizemos esse textinho relacionando, né, trazendo até um pouco do método que a gente usou. Colocamos o que acontece pelo mundo, mais ou menos, assim, uma pesquisa básica de notícias jornalísticas. É importante essa parte aqui, porque a gente vai ter uma segunda fase agora, tá, desse projeto. Vai ser um pouco maior. É algo que no Instituto, que nós somos muito devagar, no sentido de que a gente não tem pressa, de fato, para a construção do conhecimento. A gente realmente pensa, sabe que vai ser a longo prazo, estamos caminhando com isso. Então, isso aqui, o foco era a mídia jornalística para chocar as pessoas. Não, nesse momento, para a gente, o público que a gente estava pensando não era público especialista, nem pesquisador, nem nada, tá? Estávamos pensando no público que precisava de notícias mastigadas, no sentido de que queriam sensibilizá-los a querer saber mais sobre reconhecimento artificial, ao saber mais sobre o que está acontecendo. Então, por isso que não era a ideia de você ter publicações acadêmicas, né? De laboratórios. E, né, as pessoas que eu citei aqui, muitas outras pelo Brasil, então o foco não era esse, tá? Só para as pessoas entenderem, porque o meio acadêmico é um meio muito difícil das pessoas entenderem que, gente, tem dinâmicas, a vida acontece, a gente não pode esquecer das pessoas que estão fora da academia. Então, nosso foco era esse. Os nossos pilares da temática, os pilares que a gente escolheu como que envolvem essa temática, são pilares aqui que a Caitlin já trouxe também. Nós acrescentamos a segurança cibernética, porque é uma das justificativas do uso do reconhecimento facial. A regulamentação, que na época, no ano passado, né, a gente só trouxe a definição em si, não construímos o debate, que vai vir na segunda fase agora, e os materiais que estão abertos. O vídeo da campanha, deixa eu ver aqui se eu. Ah, dá para. Ó, vamos ver. Dá para assistir. Eu vou passar o vídeo. Dá tempo, Valéria, de passar o vídeo rapidinho? É um vídeo bem rápido. Então, é um vídeo bem rápido. Se vocês entrarem no link aqui embaixo, você consegue baixar todos esses lambes. A gente fez uma distribuição em escolas, a gente apresentou no Ai, meu Deus, Rio 2W. Foi alguma conferência dessas de tecnologia que nós estávamos. Acho que não foi o Web Summit. Esqueci agora, foi uma conferência da América Latina que aconteceu no Rio, de tecnologia. E nós distribuímos esses lambes, esse material pelas escolas no Rio, algumas escolas de fora do Rio também. E tem um filtro no Instagram, nesse filtro, quando você entra aqui, por que que a gente escolheu o Instagram? Por causa da brincadeira com os filtros, né? Então, quando você entra, tem um filtro que tampa o seu rosto, que é, por exemplo, uma das pesquisas que eu tenho participado é como que você consegue pixelar a ponto de você não ser identificado. Teve pesquisas parecidas fora do país, já que deram certo, a gente vai tentar replicar aqui, mas nesse caso do filtro, quando você aponta, ele vai pixelar o seu rosto e vai colocar frases explicando a importância de você falar sobre esse tema. Então, realmente algo focado no público que não está participando nesse debate, né? Nós tivemos essa preocupação de tentar ser
não tentar ser especialista nesse momento do debate. E, Jesse, eu conheço, assim, o Algorithm. Inclusive, eu preciso responder o professor Juliano, que ele está esperando a minha resposta. É o laboratório da USP, não é? Se for esse laboratório, o professor Juliano está esperando uma resposta minha, porque ele me mandou mensagem, eu ainda não consegui respondê-lo. Se for esse da PUC, se for esse da USP, eu conheço, sim, o trabalho. É isso, então é isso. O professor Juliano está esperando uma resposta minha, de um convite. Eu conheço, acompanho o trabalho também, de vocês. Nossa, é uma delícia escutar você falar, sempre, sempre que flui, né? E é uma coisa que eu realmente, vocês estão tentando, com esse instituto, você está tentando realmente ir mais para baixo, porque realmente a gente, quando está focado lá no topo da cadeia alimentar, que nem você está, acaba esquecendo que o trivial que é para você não é para nós, né? Então, quando eu li a definição do dicionário de artificial, parece que me abriu, assim, sabe? Não significa que eu estou ligada nas coisas, a gente está ligada, mas o quão importante é a gente buscar a raiz das palavras. Então, meus parabéns pelo trabalho que pelo trabalho que você desenvolve, pela equipe que você desenvolve, tá? Eu não sei se a, a doutora Caitlin voltou. Alguém pode me dar uma luz aí, se ela conseguiu voltar? Senão a gente já passa para uma outra fase. Eu acho que ela não voltou, não, né? Eu teria muitas outras questões para fazer, Nina, mas olha, sabendo que agora você está fazendo seus estudos em Campinas, você está obrigatoriamente intimada a me avisar quando você vir aqui para Campinas, para a gente tomar um café, para a gente bater um papo, tá? E aprofundar mais esses conhecimentos, não só em eventos, tá? Então, antes que a gente, não vamos encerrar ainda, mas eu vou chamar pelo menos algumas pessoas que são de outras comissões para fazer os seus comentários, para depois a gente ver se tem algumas perguntas no chat que a doutora Renata vai fazer esses comentários. Então, passar a palavra para o doutor Ademir. Doutor Ademir é da comissão deixa eu ver aqui, que é um nome comprido, né? Então, ele me perdoa se eu não lembro. Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil e o Direito da Liberdade Religiosa. Doutor Ademir, só tem aí uns segundinhos para fazer seus comentários. E antes de mais nada, muitíssimo obrigado por não só apoiar o nosso evento da Comissão de Privacidade, como também fazer parte dessa bancada, né? Que para mim foi muito importante sua presença aqui, tá? Muito mesmo. A gente já tinha conversado isso na reunião de presidentes, né? Eu falei, vamos fazer um evento junto, e ele está aqui hoje, conseguimos fazer. Então, com a palavra, a futura PhD está aqui, Nina, para o senhor fazer seus comentários. Doutora Valéria, muito obrigado mesmo pelo convite. Realmente materializou aquele convite lá nas comissões, os presidentes de comissões. E quero aqui, em primeiro lugar, em nome da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, que eu estou indo para 4º mandato, sabe, nessa comissão, a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa também, e comissões que realmente sofrem diretamente a interferência do assunto, do tema que nós estamos discutindo aqui hoje. Muito bem, aqui trazido de forma didática pela professora Kathleen e pela nossa cientista Nina da Hora. Olha, é um tema que às vezes nós não temos nem condições de fazer perguntas, mas a gente vai, com a fala delas, a gente vai se familiarizando e sabendo de como isso pode interferir e interfere no nosso dia a dia, e principalmente aqui quando a gente trata do racismo, na inteligência artificial, porque a gente sabe que atrás de toda essa ciência existe o ser humano, e se esse ser humano ele está num lugar em que ele traz impregnado essa questão, isso ele traz do seu berço, traz do seu métier,
e traz de onde, né, por onde ele passa, das escolas que ele estudou. Então, isso realmente é muito preocupante. É muito preocupante. Então, é gratificante saber que tem pessoas, né, capacitadas, voltadas, dedicadas a desvendar esse tipo de, sabe? E transformar isso de uma forma que a gente consiga entender, consiga peticionar alguma coisa, consiga levar, né? Nós não vamos, para a gente não precisar de um cientista ou de um PhD para a hora que a gente tiver que intervir em algum sistema, né? Em algum disso, tivermos que peticionar, tivermos que abrir um boletim de ocorrência e que possamos ser entendidos. Então, esse é o comentário que eu gostaria de deixar, né? Nem faço perguntas porque, sabe, eu acho que eu tenho que estudar bastante para fazer perguntas, mas dizer da importância do tema. A gente precisa de um eterno, um constante estudo, né? Principalmente o advogado não ficar na zona de conforto e achar que os 5 anos de faculdade já foi suficiente para ele já não precisar mais nada de estudar. O quanto a gente ainda precisa entender, né? Sua fala foi muito importante mesmo. Muito obrigado, doutor Ademir, pela sua presença e pela sua representação aqui nesse evento, tá? Gostaria de chamar agora o Dr. Carlos Alberto Casanova Campos, que é presidente da Comissão de Direito Digital, da qual eu também faço parte. A gente vem aí já desde 2016 nesse trabalho, depois é que dissociou para a Comissão de Privacidade, mas falar de inteligência artificial, proteção de dados e discriminação tem tudo a ver com as duas temáticas, com as duas comissões, tanto a de igualdade social, como a da verdade e da escravidão, como da direito digital. Por favor, doutor Carlos Campos, muito obrigado pela sua representação aqui e fico com a palavra. Boa noite a todos, boa noite a todas. Valéria Reane, minha amiga, minha parceira de comissão também lá de Direito Digital, doutor Orestes Baquete. Bom, as palestrantes, né, doutora Anina, da hora, que foi da hora mesmo, viu? A sua apresentação foi maravilhosa, viu, Nina? A doutora Caitlin, que também nós já conhecemos, ela já fez palestras para a gente lá na Comissão de Direito Digital. Querido amigo aí, doutor Ademir, que está sempre à frente das comissões, né, da luta pelo preconceito e tudo mais. O doutor Ademir é uma pessoa aguerrida nesse sentido. E com tantas falas, né, a fala das duas, né, tanto da doutora Caitlin como a da Nina, foram excepcionais, brilhantes com relação à exposição, foram claras, objetivas, e as colocações também do doutor Ademir aí na fala dele mostra, né, doutor Ademir, um racismo cultural virtual também, né, acaba mostrando isso, né, porque quando uma plataforma de inteligência artificial vem e faz uma biometria facial com alguns resquícios já, né, de que o negro é assim, assado, como a doutora Caitlin colocou, já mostra isso, né, que infelizmente, é uma luta constante, uma vigilância que a gente tem que ter, né, com relação a tudo isso, né. Então, só parabenizar as duas palestrantes pelas excelentes colocações, reflexões que trouxe para todos nós, agradecer a Valéria pelo convite, viu, Valéria, para a Comissão de Direito Digital poder participar aqui com vocês, e estar na companhia de todos aqui essa noite, aprendendo bastante sobre essas questões que estão aí. E, no mais, parabenizar a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados por essa iniciativa. Obrigado, viu, Valéria? Eu que agradeço, Carlos. A gente sempre na dobradinha aí, não podia deixar de ter você aqui nessa bancada, né? Gostaria também quando na Comissão de Direito Digital, meu braço direito sempre foi o doutor Carlos. Agora, meu braço direito é o doutor Orestes, que é o vice-presidente. Eu gostaria de passar a palavra para ele também, fazer algum comentário com relação às pessoas que eu tenho procurado trazer, nós, na equipe, né? Tem procurado trazer pessoas de fora, né, que não sejam daqui ou que não sejam da área jurídica, né? A Caitlin, a contribuição dela
fantástica, não sei se ela ainda está, mas fantástica no que diz respeito à parte de gêneros, né? Esse legalité, está na internet, eu posso, depois eu coloco aqui, e o complemento das duas, né, com relação, teria muitas outras questões para fazer, mas no momento não dá. Então, eu vou chamar o doutor Orestes, que é o vice-presidente da Comissão de Privacidade, que é meu braço direito, então ele sempre tá lá segurando os pratinhos, junto com a doutora Aline, que eu, se não me engano, também está presente, uma palavrinha para cada um, e depois não passar de novo para mim a bola, eu vou passar para a doutora Renata Lima, que hoje está estreando como nossa comentarista, né? Ela entrou há pouco tempo na comissão, recebeu a portaria dela, e já logo que já recebeu essa incumbência de ser a comentarista. Então, não, pela ordem, doutor Oreste, por gentileza, faça o seu comentário, depois a doutora Aline, e em seguida a doutora Renata vai observar o que temos aqui no chat e se as pessoas podem, se estão ainda aqui para responder. Enfim, você já sabe como fazer, bem de improviso, como eu te falei, nada de nervosismo, tudo dá certo. Orestes. Obrigado, doutora Valéria. Tenho aqui a agradecer a presença de todos, principalmente a OAB Campinas, por estar nos proporcionando esse encontro, essa conversa aqui numa quinta-feira à tarde, já entrando para a noite, né? Quero agradecer aí a nossa palestrante, a Nina da Hora, um prazer conhecê-la. Muito boa a dinâmica, a conversa. A Kathleen também, a gente já teve também em outras palestras com o Direito Digital. O Dr. Carlos, o Dr. Ademir. Enfim, eu tenho aqui só a comentar que a inteligência artificial está aí, mas o que tem por trás dela? Eu acho que isso que a gente tem que ficar como uma reflexão, né? A gente tem muito a aprender ao longo desse tempo ainda. Mas temos que aprender de uma forma boa, não de uma forma ruim. Porque se ela é uma inteligência artificial, a gente tem que procurar as parametrizações para o lado bom, né? Nunca para o lado ruim, como pode ter essa situação e essas vertentes aí, né? Mas, enfim, eu acho que não vou me alongar também, porque a gente já está com às 18h30. É importante que a doutora Aline também faça um comentário dela, como nossa secretária, o doutor Spencer também, acho que agora ele está em trânsito. Depois a doutora Renata vai fazer sua estreia aí no nosso evento. Seja bem-vinda, seja o primeiro de muitos. Obrigado a todos, a todas, doutora Valéria em especial, como sempre, a nossa presidente da Comissão de Privacidade de Dados. É uma honra para mim quando eu vejo que ela fala para mim, você é o meu braço direito, esquerdo. Imagina, a gente faz com o maior prazer e com a maior dedicação. É uma pequena colaboração aí para a gente poder estar junto e proporcionar esse evento maravilhoso aí. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Ademir. Obrigado, doutor Carlos. Obrigado, Nina. Obrigado, Kathleen. Doutora Valéria. Segue agora, acho que com a Aline, né? Salve Isso. Mas, Aline, antes de você ficar triste e começar a chorar, por favor, o Orestes é o braço direito, você é o esquerdo, eu sou canhota, tá? Detalhe. Com a palavra, a minha... Perfeito, doutora, perfeito. Braço Com a direito, esquerdo, ótimo. palavra, com a palavra, a minha querida primeira secretária da comissão, doutora Aline. Olha, boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, doutora Valéria. Muito obrigada a todos os amigos e as meninas hoje fantásticas. Arrasaram, deram um show. Foi muito, muito, muito interessante. Espero que a gente consiga disponibilizar no YouTube esse material, porque ele é muito bom. E até comentei com a doutora ali no WhatsApp, não sei se teve tempo de ver, de pedir se a doutora Nina poderia compartilhar com a gente o material que ela divulgou, que é muito importante. Nós, advogados, precisamos muito conhecer isso, né? Todo cidadão precisa, mas para nós vai ser muito importante. Só tenho a agradecer. Muito obrigada, viu? Ajudou muito. Sem dúvida. A nossa experiência hoje, viu? Uma falha minha, não, desculpa, doutora, ele não estava olhando, porque estava tão entrosada aqui,
de uns tempos para cá, e eu digo isso de um ano para cá, eu venho estando apaixonada, passei a ficar apaixonada pelas ISOs 27701, 27, porque, por conta do meu trabalho, e agora pela inteligência artificial e por tudo que está por trás dela, né? E Nina, então, se você puder, por gentileza, se você puder, até pode ser até pelo WhatsApp mesmo, de compartilhar o seu material e também o link do seu livro, que eu vou passar para todos os membros de todas as comissões, tá? Porque é uma coisa, é um material muito importante, sobretudo o seu livro, tá? Para nós, como a doutora Ademir falou, para nós termos uma noção de por onde começar, né? Temos que ter a humildade, sim, de que os 5 anos que nós aprendemos foi de processo contencioso. Naquela época não tinha nada disso, né? Muitos daqui já têm muitos anos de formação, e com você, com seus 29 anos, tem muito que ensinar para a gente, muito que orientar. Então, por gentileza, se você puder, né, pode ser pelo WhatsApp mesmo, tanto o material que você apresentou, se for possível, como também a indicação do seu livro, que você falou que tem muita gente se beneficiando do que você escreveu, né? Então, nós gostaríamos também de ter esse privilégio, né, poder adquirir o seu livro e nos privilegiar, tá bom? Fica, então, nossa solicitação, você pode usar o WhatsApp para caminhar sem problemas. E aí passar para a Renata, finalmente, Renata. O grande dia dela, né? O dia da estreia, é a primeira vez, ela entrou agora recentemente para a comissão, e o nosso objetivo na comissão é que todos, sem exceção, tenham participação, não só dentro da comissão, mas como também aparecer aqui, aparecer na bancada. Quem é que não gosta de estar numa bancada? Quem não gosta? Como é bom a gente estar numa bancada. A gente se sente importante, a gente se sente valorizado, né? Então, Renata, conforme nós conversamos, pela ordem, se havendo alguma pergunta, se for direcionada, cita o nome das pessoas e fique à vontade aí. Nosso tempo é até às 19 horas, conforme combinado com a OAB, porque eles têm um outro evento, então nós temos meia hora de forma a dirigir as perguntas. Renata, contigo é a palavra. Primeiramente, boa noite a todos, obrigada pela oportunidade e estreando hoje com chave de ouro, né? Diante das explanações fantásticas que nós tivemos hoje. Doutora Kathleen, muito precisa e assertiva, e a Nina, uma cientista, mas que falou com tanta clareza e com tanta leveza que aproximou as duas áreas, né? Exatas e humanas, numa mesma linguagem, que foi muito fácil de entender, Nina. Parabéns e obrigada pela palestra. Temos algumas perguntas, sim, eu vou começar aqui com a primeira, da Clara Egídio. Existe algum sistema ou evolução existente para que a IA saiba interpretar as informações e evitar suposições e trabalhar apenas com as informações exatas, ou mesmo entender os preconceitos para evitá-los? Olha, essa pergunta é muito boa, doutora Renata. Obrigada. Obrigada, Clara, né, que foi quem fez a pergunta. Ainda estamos trabalhando nisso, porque uma das limitações, como eu coloquei, é justamente o entendimento do contexto. Nós não falamos de forma exata, né? Nós não escrevemos de forma exata. Então, essas nuances, né? Enquanto nós estamos conversando aqui, vocês estão tendo expressões, alguns estão com a câmera aberta, outros estão com a câmera fechada. Tudo isso influencia na forma que o computador vai interpretar, né, esses sinais, que vai interpretar essas informações. Então, ainda estamos trabalhando, nós não temos esse poder computacional, tá, de tornar a inteligência artificial como que eu posso dizer, uma extensão humana. Mas algumas ferramentas em tarefas específicas, como análise de imagem médica, né, que já está muito avançado isso, então você tentar acelerar ali o diagnóstico, né, estão trabalhando muito, por exemplo, em detecção de câncer de pulmão, em análise médica, já tem pesquisas bem avançadas na Unicamp, tem bastante pesquisa voltada para isso. Detecção de deepfake, detecção de vídeos falsos, imagens falsas. Tem algumas ferramentas que conseguiram avançar. Ferramentas de tradução, por exemplo, também é um exemplo interessante de tradução de diversos idiomas que as pessoas que têm colaborado para o ensino, né, de idiomas, não só no Brasil, como pelo mundo. Então, tem muitos franceses, muitos estrangeiros que aprendem português com Duolingo, que tem, de certa forma, ali algoritmos de inteligência artificial também. Então, eu consigo dar exemplos de tarefas muito específicas para o que você perguntou, mas, de forma geral, nós não temos essa ferramenta. Tá ótimo, obrigada pela resposta. Próxima pergunta.
Você entende que poderia haver a responsabilização dos programadores diante de uma evidente descriminalização do algoritmo ou qualquer falta ética cometida pela IA? Olha, essa é a grande pergunta do momento. Como que vão tratar a responsabilização dos desenvolvedores? É a discussão da regulação atual, não só no Brasil, como no mundo. Na minha perspectiva, no meu achismo, eu acho que os desenvolvedores precisam sim participar da discussão. Eu não sei ainda se sobre a responsabilização, tá? Eu realmente tenho pensado como direcionar melhor os meus apontamentos em relação a isso, não só por eu ser desenvolvedora também, mas porque eu conheço um pouco do dia a dia, que pode mudar para cada área que o desenvolvedor está participando, mas existe ali uma responsabilidade da ética. Então, assim, se você estiver perguntando do ponto de vista de cobrar a ética do desenvolvedor, aí sim eu concordo que tem que ser feito isso, assim como é cobrada a ética, né? Tem a ética no jurídico, tem a ética na medicina, tem a ética na ciência, né? Você tem regras ali. A gente brinca, na própria Unicamp você tem que fazer um preenchimento de várias coisas antes de publicar um dado, antes de publicar artigos, né? Você tem que estar no portal de transparência. Então, eu acho que isso em relação a código, em relação ao que o desenvolvedor tem proposto, tem feito de projeto, sim. Precisa ter uma responsabilidade da transparência e uma responsabilidade da ética de como que eles estão pensando nesses códigos. Nós estamos pensando nesse código. Obrigada. Você enxerga a IA forte como um futuro distante ou uma realidade breve? E, ao seu ver, como tratar a responsabilidade no caso da IA forte? Olha, eu olho como um futuro bem distante, tá? Algo bem longe. Eu acho que tem muito marketing em relação a esses conceitos, a essas siglas, que erroneamente fazem as pessoas acreditar que ferramentas muito simples são IA forte. Tá? Então, até o conceito de IA forte, nós estamos tentando melhorar a forma que tem sido definido, porque por conta das limitações do contexto, né? O entendimento do contexto, quando eu falo entendimento do contexto, é um exemplo, sabe robô aspirador? Eu não tenho robô aspirador, mas muitos amigos têm e ficam me pedindo dicas para compra. Eu falo assim, gente, eu não tenho robô aspirador em casa, mas automaticamente, se eu falo que eu sou da computação, as pessoas acham que eu posso responder sobre tudo. O robô aspirador, ele mapeia a sua casa e ele sabe desviar de obstáculos, ele vai pegando as sujeiras, né, espalhadas pelo chão, ele realmente está aspirando de forma automatizada porque ele fez o mapeamento. Esse mapeamento é feito por conta dos sensores. Sensor de distância, sensor de presença, o sensor para identificar o local que ele vai aspirar a sujeira. Então, quando eu falo de entendimento da contextualização, do contexto, é nesse sentido. Os robôs, eles têm os sensores para poder conseguir tentar mapear o ambiente e entender a interação que ele vai fazer ali. Quando nós estamos falando de inteligência artificial, desses algoritmos, nós estamos falando de uma tentativa de representar o nosso mundo real dentro de um espaço digital com algoritmos interagindo. Nós não temos poder computacional para agregar todas as interações possíveis em 30 segundos entre seres humanos, entre o ser humano e o meio ambiente. Então, essa é a minha grande questão em relação aos apontamentos de IA forte. Por isso que eu acho que é um futuro distante e que tem um certo marketing envolvido nesse processo que nós precisamos quebrar e explicar melhor o que está sendo considerado IA forte, tá? Eu acho que tem um campo que considera IA forte como se fosse ficção científica e tem um campo que considera IA forte esses exemplos que eu dei de análise médica, né? Esses avanços na área médica, por exemplo, é considerado para alguns campos, para alguns campos como IA forte, tá? Então, é importante fazer ter pessoas que discordem de mim ou que concordem comigo, para vocês verem como é um foco de controvérsia a IA forte. Ela levanta discussões já conhecidas em relação à consciência e às máquinas, se as máquinas vão conseguir criar consciência ou não, se vão ser capazes de raciocinar como ser humano, só que ela é muito controversa na nossa área. Então, eu sou da corrente que não acredita que ela vá chegar muito, que ela está muito próxima, não.
Perfeito, muito obrigada, Nina, pelos esclarecimentos. Encerrar suas perguntas, doutora Valéria. Então, se encerrou porque a gente tem muitas outras coisas, Nina, e eu gostaria já, desde já, aqui em público, esse vídeo vai ser gravado, não é editado, vai para São Paulo primeiro, depois ele vai para a página do YouTube da OAB Campinas, né? E eu já gostaria, recebi um monte de solicitação aqui, de convidá-la para que você pudesse falar mais um pouco e nos orientar sobre as questões. Você falou que você é hacker contra hacker, como é que se diz? Como é que você se autodenominou? É hacker? Hacker antirracista. Isso. Ao falar alguma coisa onde que você pode ajudar? Senão a gente fica aqui divagando, como nós ficamos conversando lá, não foi devagar, foi conversa mesmo, foi uma conversa muito boa lá no seminário, né? Como já não restam mais perguntas, eu gostaria só de registrar para você que nós tivemos aqui a presença do professor Manuel, que é da Universidade de Beja, mas ele, obviamente, fuso horário de 4 horas de diferença, ele ficou um pouco e já se despediu e pediu desculpas porque ele tinha que continuar pelo tarde da hora. Mas eu gostaria aqui de pedir para a doutora Roseli Gomes Martins, que ela é presidente da Comissão de Direito Digital. Olha quanta gente vocês chamaram a atenção, você aqui, Cli. É presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Praia Grande e cuida também da área de privacidade de dados. Praia Grande é Baixada Santista, tá? Eu sou santista também, estou em Campinas, mas eu sou santista. E ela está aqui, eu sei que a dificuldade que ela teve para estar aqui, porque ela tinha um compromisso, eu estou vendo que ela está aqui. Se ela realmente estiver, né, e puder, gostaria de permitir uns segundinhos de palavra. Doutora Roseli Gomes Martins, por favor. Boa noite, eu não estou conseguindo o vídeo. Boa noite a todos. Muito Boa obrigada, noite. doutora Valéria, pelo convite de participar sempre desses eventos, né? Porque as palestras que a doutora Valéria nos proporciona são grandes eventos, porque também trazem grandes aprendizados. E achei muito interessante a palestra da Nina, porque hoje nós nos deparamos diariamente com esse tipo de situação, né? De reconhecimentos faciais. Essa semana nós tivemos uma situação bastante noticiada, não sei se vocês viram nos jornais, de um professor que ele estava dando aula, um professor de educação física dando aula, né? E que foi reconhecido como tendo cometido um crime num lugar que ele nem estava. Ele ficou preso então isso é muito muito delicado, né? Essa situação de reconhecimento facial, porque se tem notícias de que estão inclusive pegando fotos, né, de várias pessoas e colocando nos cadastros policiais e em razão dessa situação, pessoas sendo reconhecidas por vítimas como supostos criminosos. Então, isso é muito delicado e nos traz uma situação muito delicada. E o que a Nina falou é muito, muito pontual, muito interessante. Nós temos que ter muita cautela no uso desse tipo de reconhecimento. Mas não só no âmbito policial, né? Eu acho que em qualquer lugar, porque hoje nós vamos ao fórum, você tem que fazer reconhecimento facial. Nós vamos a uma clínica médica, nós temos que fazer um reconhecimento facial. Então, é tudo muito delicado. Então, nós estamos expostos, né? Nós temos, não vamos muito longe, aqui na Praia Grande nós temos câmeras em cada esquina. Então, nós não temos, nós somos vigiados. E
as nossas imagens, nós nem sabemos para que finalidades são usadas. Então, é muito delicada essa situação de segmento de reconhecimento facial. Mas Obrigada. gostei bastante, muito interessante. Valéria, muito obrigada mais uma vez pela comissão nos proporcionar esse conhecimento. Agradeço você também de conseguir estar presente, sei das suas dificuldades. E, mais uma vez, eu acho que, se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas eu acho que não. Doutor Rodrigo está aí, doutor Carlos? O Spencer está aí? Ele já saiu, doutora Valéria, ele estava aqui Tá. na Tá, sala, mas ele já... o Spencer também, ele estava com porque, ele é o segundo secretário, não está, senão eu iria chamar, né? Mas eu acho que já a doutora, até a Nina já até me ajudou aqui, dizendo que a doutora Caitlin não vai conseguir. É isso, Nina, que você escreveu aqui? Ela não vai conseguir voltar, não é isso? Nina? Eu Acho que a acho que Nina caiu também. caiu Ela também, né? colocou no chat, doutor, Quem que é? a A Nina? Kathleen não vai voltar, ela não vai conseguir voltar. Não, não vai conseguir voltar. Não, só ia essa. Estava querendo Eu achar. acho que a Nina também não está. Acho que ela caiu, né? Bom, como eu iria terminar isso? Bom, primeiro, queria agradecer, tá? Não sei se a Andressa está aí, a Karine está aí, que é o nosso bastidor da OAB Campinas. Nosso muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui, que era uma preocupação muito grande nossa, dos áudios, né? Fazer um evento em que não houvesse nenhuma perturbação com o áudio, e o evento correu um sucesso, não houve. Muito obrigada, Andressa, a Karine, e quem mais estiver representando, que eu vi duas representações do OAB Campinas aqui, o nosso agradecimento. Falo em nome de todas as comissões que estão aqui apoiando esse evento. Tenho certeza que deve ter agregado muita coisa, né? E levantado as reflexões necessárias para que a gente possa fazer, né? Até que ponto, como a Nina comentou, lá no instituto dela, né? A maior preocupação dela é que se usa, né, o reconhecimento facial com o subterfúgio, o argumento de que é segurança pública. Quer dizer, já isso por si só já é uma pseudo-discriminação, né? E como a própria doutora Roseli falou, realmente o reconhecimento facial hoje até é para você entrar no condomínio, né? O meu condomínio, por exemplo, usa reconhecimento facial para você poder passar. Eu não fiz o meu reconhecimento facial porque eu comprei uma tarjeta. Eu preferi pagar uma tarjeta e ela tem lá um código para passar. Por enquanto, eu não estou ainda, não me sinto à vontade de ter o reconhecimento facial, principalmente das minhas netas. Então, quem me conhece sabe que minha neta mais velha fez 5 anos ontem, mas a imagem que está publicada é de 4 anos atrás, ou seja, é um bebê. Então, ainda não conseguiram pegar a biometria facial dela. Eu estou conseguindo isso ainda. Então, gente, agradecimentos ao bastidor da OAB, agradecimento a todos os presidentes de comissão que nos apoiaram aqui neste evento, e se as meninas estivessem aqui, eu já ia convidá-las para fazer novos eventos. Fica também aí o convite para quem é de outras comissões chamar essas pessoas para falar especificamente da inteligência artificial, porque o que nós estamos falando aqui está diretamente ligado à privacidade e proteção de dados, porque está lá na discriminação, né? Uma das questões são as questões discriminatórias, né? E isso é próprio da privacidade, e por isso chamei essas pessoas. Então, agradeço a todos que estão aqui presentes, todos que ficaram, acho que nós chegamos a 50 pessoas aqui, um número bom, um número grande de pessoas. A gente faz o possível para trazer sempre pessoas aqui que agreguem, tá? Muito obrigada a todos vocês. Desejo uma excelente quinta-feira para vocês. Olha, Andressa e Karine, 18h54, cravado. Vocês pediram para terminar às 19h, tá? Doutora Renata, sua estreia foi perfeita. Muito bom. Meus parabéns pela sua estreia como comentarista. Você viu como não é nada de sobrenatural e a coisa vai fluindo, né? Então, olha, pessoal, uma boa quinta-feira para todos nós, tá bom? E que logo mais, quando tiver liberada a gravação, eu aviso para todos vocês. Se ela também liberar, logo que a Nina liberar o material, eu passo também para vocês, tá? Um abraço para todos vocês, tá? E muito obrigado pela participação. Tchau, tchau.